Black Sabbath. A juventude de hoje pode não ter muita ideia quando se fala em rock pesado, em heavy metal, som ocultista, letras aí falando negativismo social. Mas lá pelo início dos anos 70, em 1972, uma banda foi dada como pioneiros do heavy metal, pais aí do rock pesado e cabuloso. Era a banda aí que eu acabei de citar e que, claro, é o nome aí do vídeo. Eles fizeram cerca de 30 discos, né? E venderam aí umas 90 milhões de cópias. Uma banda repleta de desafios, repleta de morosidade, repleta de sucessos, tipo de história que eu gosto de fazer vídeo. Entretanto, vou indicar para você aqui principalmente 3 discos dele. 82, ao vivo do Black Sabbath, Live Evil, bem como o ao vivo do Ozzy Osbourne, ex-integrante da banda que em carreira solo preferiu fazer um disco ao vivo também praticamente igual ao da sua ex-banda, que seria Ozzy Speaking with the Evil. Somando ainda o disco Born Again, de 1983. Por quê? Porque esses 3 discos têm simplesmente grandes vocalistas que passaram por essa banda. Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio, com o ao vivo aí do Sabbath de 82, e Born Again com Ian Gillan, ex-The Purple. É claro que está aí na internet você poder pesquisar à vontade o que lhe interessa, da forma que lhe agradar. Mas eu indico a princípio esses 2 ao vivos e o de 83. Mas vamos falar um pouco de Alston, uma região que fica lá na cidade da Birmingham, na Inglaterra. Um local que sempre teve uma história industrial e complicada, porque onde há indústrias, há trabalhadores, onde há trabalhadores, geralmente há salários baixos, há pobreza, há falta de emprego. E assim, essa sociedade sempre foi palco de conflitos, de revoltas sociais consideráveis. Bem como na Segunda Guerra Mundial foi muito bombardeada e judiada, e nos anos 60 era alvo de ataque aí, de terroristas aí da Irlanda. Mas isso não impedia a coisa de muitas bandas a florescerem ali, tendo como base aí essa situação hostil. Somando por fora ainda a própria cultura da Inglaterra, né? Repleta daquele misticismo, ocultismo, como temos aí o criador do Senhor dos Anéis, como temos aí a criadora de Harry Potter, como temos aí Agatha Christie, né? Quando eu era garoto lançava muitos livros policiais de suspense, que geralmente com crimes bem cabulosos. Então em todo esse clima é que se gerou a rapaziada aí que futuramente formaria o Black Sabbath. Era 1968, o vocalista Ozzy Osbourne, o então guitarrista, que depois seria baixista, Terence Geezer Butler, mais o guitarrista canhoto Tony Iommi, o baterista Bill Ward, somado ainda temporariamente por mais um guitarrista, Phillips, e mais o saxofonista Clark, formariam aí o grupo Polka Tulk Blue Bands, como o nome diz, daria mais aval aí ao blues. Mas depois de um certo tempo ficou somente Polka Tulk. O grupo foi fazendo seu trabalho naquele início, né, de bar em bar, de canto em canto, um carro caindo aos pedaços, trabalhando de noite para comer quem sabe só na outra noite, né? Mesmo assim, final de 68, eles já tinham um nome considerável, a banda mostrava certo talento. Mas o guitarrista Phillips e o saxofonista Clark resolveram dar no pé. A banda então passou a se chamar início de 89 de Earth. Continuaram seu som, agora fazendo também um som mais cover, né, como dos Beatles, né, e entrando um pouco mais aí no dito folk, que estava consideravelmente na moda naquela época, que era um som um pouco mais ofensivo, um pouco mais agressivo. Aliás, o guitarrista canhoto Tony Iommi, ele perdeu a ponta de 2 dedos aí da mão direita durante um trabalho que ele fazia na metalúrgica, e ele botou a princípio próteses que ele fez em casa. Isso fazia a guitarra dele ter um som mais, a princípio, torto, e essa tortez era um som mais cavernoso, um som mais forte, um som mais profundo, e logo a banda começou a se escorar no som dele para criar o seu próprio som. Mas continuaram ainda assim no blues, no folk, no cover, até que início dos anos 70 foram chamados aí para fazer um show aí num local. Chegando lá, se depararam com um público mais elitizado. Simplesmente eles subiram no palco e foram vaiados, foi deprimente.
descobriram ali que havia outra banda chamada Earth e que tocava um som mais para a classe média alta, assim, daquela região. Tiveram que trocar de nome de novo, mas foi tudo muito bom. O já baixista Terence Geezer Butler deu o nome Black Sabbath, faz parte de um filme aí que ele gosta, né? E, mergulhando um pouco mais ainda, os trabalhos de fitas demo já haviam começado e, com um agente que eles conseguiram aí, já tinham aí considerável chances de conseguir uma gravadora, e conseguiram. Início dos anos 70 fazem seu primeiro disco. É claro que sabiam que possivelmente teriam de esperar aí uns 2, 3 discos ou até mais, porque o som deles era mais conflitante, era mais cavernoso mesmo, né? Usavam mais os problemas sociais como base das letras. Entretanto, se surpreenderam, o disco foi um sucesso. Vendeu 1 milhão de cópias, rendeu vários prêmios aí para ele, principalmente nos Estados Unidos, onde havia aquele clima de paz e amor. Nós somos contra a guerra, mas queremos som e água fresca. Música como Carpenters, Mamas and Papas, os Jackson 5, músicas fofinhas. Aliás, planeta fora, esse era a cara. Quem diria que o primeiro disco eles já iriam estourar? A música título aí, Black Sabbath, foi um grande sucesso que levou aí para o repertório deles. Mas eles ficaram um pouco chateados, né? Porque o pessoal que trabalha por fora, aqueles assessores e agentes, pressionaram a banda para colocar uma capa mais cabulosa ainda e dentro, inclusive, colocaram uma cruz invertida que a banda nem sabia que estava ali. Eles davam um tom ocultista, mas a rapaziada sempre disse que era um marketing. Então, que as apresentações deles sempre foram bem saudáveis até para toda essa propaganda que havia, graças à música deles, é claro. Mas vamos para mais um disco aí. O disco se chamaria War Pigs, também de 1970. O que aconteceu? O pessoal de fora, agora deram uma dentro sem querer, né, pressionou para fazer uma música mais ágil, que falava de loucura, insanidade, e em cima da hora gravaram Paranoid, que passou a ser o nome do disco e se tornou, junto com War Pigs, que caiu muito bem para os Estados Unidos, porque essa música fala da ganância e da cobiça de muitos utilizando a guerra para ficar rico, né? Somou ainda com Iron Man. Essas 3 músicas se incorporaram ao repertório deles. O disco vendeu o dobro que vendeu o primeiro, chegou a 2 milhões de cópias e mais prêmios. A banda já tinha agora dezenas e dezenas de milhares de pessoas para fazer aí show, mas ainda estavam mais ali pela Europa indo seus shows, né? Vamos a um terceiro trabalho em 1971, Master of the Reality. A banda faria aqui o que começaria a fazer nos outros discos, né? Verdadeiras músicas surtidas, pode-se dizer, né? Colocariam piano, colocariam violino. Nessa música aí, nesse disco inclusive, Ozzy solta sua voz numa música muito sentimental, Change. Ou seja, a banda foi muito elogiada, né? Porque manteve a consistência e a firmeza, continuando agradando o público que gosta de um som aí mais maroto. Finalmente vão para os Estados Unidos, onde enfrentam coisas ótimas, nem tão ótimas e pouco ótimas, né? A ótima é a grande aceitação deles junto ao público, notando que eles não eram tão demoníacos assim, era uma rapaziada até bem descontraída e esculachadinha, né? Nem tão ótimo é que muitas organizações religiosas cercaram eles, muito espancadas, jogando cabeça de bode no ônibus, fazendo a cruz invertida em sangue aí, em locais próximos onde eles iam se apresentar. Um jovem tentou esfaquear Tony Iommi logo no início da turnê. Chateado, triste sim eles ficaram. E a própria mídia não deu muita chance para eles conversarem, porque acharam que de fato os caras eram assessores do Satanás na Terra. Mesmo assim, o sucesso foi garantido. Veio o próximo disco, que eles gravaram em Los Angeles, né? Seria em 72, volume 4. Sinceramente, um tremendo de um disco muito elogiado por todo mundo, em que a banda mostrou aí mais capacidade ainda. Vamos agora para sucesso garantido, coisas estabilizadas, mas notaram de novo que os agentes faziam agradecimentos na capa aí a empresas poderosas, como uma grande empresa de refrigerante. É isso aí. Eles estranharam muito o próprio nome Volume 4. Dizem que foram pressionados a colocar, porque eles não queriam colocar esse tipo ali
de nome, né, volume 4, só porque era o quarto disco, tudo bem, né? Aliás, também vendeu 1 milhão de cópias, né? E resolveram, sim, no próximo disco, prometeram a si mesmos que retornariam às suas origens, à sua terra, e ficariam isolados em um castelo, gravando, vivendo lá. Com exceção do baterista Bill Ward. Esse pegou os pés dele e foi ligeiro aí, dormir em casa e voltava no outro dia. O disco sai, Sabbath, Bloody Sabbath. A música título aí vai para as paradas, fica no repertório e sem dúvida se sente um disco bem mais introspectivo da banda, bem mais firme, bem mais cavernoso, sem largar da diversidade que o disco aí trazia. Entretanto, era 1973, não havia do que reclamar, sucesso aí praticamente em todo mundo, mas em 74, infelizmente, alguém decidiu que a sorte devia acabar. E um pouquinho do relaxamento do próprio grupo, né? Um empresário lá, que lançou eles nos anos 70, os 2 primeiros discos, entrou na justiça contra eles. A banda, para se defender, resolveu fazer uma devassa na sua contabilidade, a fim de acertar as contas direitinho. E acabaram descobrindo que atuais agentes, empresários estavam metendo a mão no bolso deles, botando menos dinheiro na conta deles e mais no próprio bolso e usando a banda para muito outra coisa. O processo foi grande, a própria banda ficou um ponto de interrogação sobre a honestidade deles. Eles são obrigados então a fazer o quê? A encarar um tremendo de um processo. Mas a justiça resolve congelar os bens tanto da banda como os bens pessoais deles. A rapaziada tem que cair na estrada, não ganhando muito por isso, já que enquanto o juiz não decretar, o contrato continua valendo e eles estavam ganhando muito pouco por show, mas tinham que continuar fazendo shows para bancar as custas. Nisso foi 2 anos de muita correria, de muito trabalho. Aliás, o ponto menos ótimo dessa chegada dele nos Estados Unidos, segundo eles, foi começar a abusar excessivamente do álcool e mulheres, liberdade que eles tiveram na turnê Master of the Reality. Até a polícia chegava a bater nos locais aí onde eles começaram a dar as festinhas dele, né? É claro que a moçada aí também bebia e cheirava porque queria, a culpa também não é só das drogas, né? Contudo, chegou 1975 e finalmente puderam gravar mais um disco e botar novos sucessos e quem sabe descansar um pouco. Mas é visível o desgaste deles. Mais um disco consideravelmente surtido, parece que até a orquestra tinha dessa vez, a coisa estava, o Black Sabbath estava navegando assim nas suas qualidades. Entretanto, o disco Sabotage é o primeiro a não conseguir platina nos Estados Unidos, é visível uma certa retração nas paradas de sucesso, retração no público, e retração também na crítica, apesar de continuar sendo um som de qualidade. Mas vamos para o próximo ano, 1975. Eles fazem o disco Technical Ecstasy, que a princípio seria um disco, posso dizer, que critica um pouco o conforto que a sociedade ganha e que acaba se acomodando nele. E temos de novo aí um trabalho agora incluindo sintetizadores, né? Inclusive no trabalho aí Sabotage, trabalho anterior, até um coral gregoriano parece que andou trabalhando nele, né? E o rock progressivo, né, também se tornou uma permanente do grupo aí. Mas, infelizmente, esse disco aqui tudo fica consideravelmente mediano. E é notável que aquele grupo de pessoas, críticos, que querem de volta aquele Sabbath pesado e cavernoso, começam a demonstrar, sim, não elogiar mais a variedade da banda, mas começa a falar mal dela praticamente direto. Resultado, vamos para mais um trabalho. Entretanto, esse trabalho vai ter que esperar um pouco, né? Porque em 77, Ozzy Osbourne vai ter que dar um tempo, ele fica aí uns 7, 8 meses longe da banda, resolvendo assuntos familiares, e ele mesmo é o cara que mais anda abusando aí do álcool e das drogas. 2 vocalistas passam pela banda, entretanto, pode-se dizer que não fazem lá muita coisa. Em 78, Ozzy Osbourne retorna, agora sim, segundo ele, com tudo, e vão fazer o disco Never Say Die. Mas
agora tudo despenca consideravelmente de mediano do mediano para inferior em todos os aspectos. Uns chegam a chamar o pior disco da banda, outros maneiram um pouco dizendo que é apenas menos inspirador. Mas esse ano ainda tem um grande trunfo aí, né? Para deixar a banda, quem sabe, de novo aí com altas vendas e com um público aí cintilante, né? Eles fazem o disco, a coletânea ao vivo deles, que seria a primeira coletânea deles, né? É We Sold Our Soul, que é Nós Vendemos a Nossa Alma. E que vende sim milhões e milhões e milhões e milhões de cópias. É muito bom para a banda nesse momento aí que ela estava precisando. Vamos então para mais uma coisa boa nesse ano. Seria a turnê de 10 anos que a banda se encontra. Em 68 eles se encontraram e agora fazia 10 anos, lá do tempo do Polka Tulka. E eles são obrigados a princípio a intercalar, né? Shows na Europa e shows nos Estados Unidos, né? Que deixa a galera um pouco cansativo, porque são mais de 100 shows. Entretanto, pode-se ver que Ozzy Osbourne está cada vez mais e mais envolvido com álcool, começa a faltar nas gravações, dá fiasqueira em festa, não desempenha direito sua função no palco, chega a faltar num show onde eles não fazem o show, óbvio, né? E dá uma quebradeira danada. Outro ponto interessante era notar a popularidade dele estava consideravelmente em baixa, porque nesse momento aí, a banda Van Halen, que meados dos anos 80 vai estourar para o mundo, né? Fazia a abertura dos shows, e eles acabaram recebendo maior carinho e atenção, tanto da mídia como até dos próprios fãs aí, para a qual eles davam aí o seu espetáculo, né? Entra 1979 e não tem jeito. Precisam chamar Ozzy Osbourne para uma conversa triste, né? Dizem alguns aí que foi só o baterista Bill Ward, mais amigo dele, que deu essa notícia, né? E ele demorou dias para se ligar, porque o Ozzy estava numa fase assim que ele chegava a sumir 2 semanas e de repente reaparecia como se nada tivesse acontecido. Então, Ozzy Osbourne está demitido. Acabou para ele. A banda tem um grande desafio para colocar alguém agora em seu lugar. Um cara carismático, grande líder aí diante do público, um baita cara simpático. Ozzy vai aí para os Estados Unidos, né? Fica rolando de bar em bar, de beco em beco, se isolando semanas e semanas dentro de um apartamento. Até que, para sorte dele, né, alguém estava interessado nele e botou uma agente próximo dele que foi conversando com ele aos poucos. E a agente Sharon tira ele dessa coisa pessoal e profissional, e Ozzy começa uma ótima carreira solo. Eles acabam se casando depois, inclusive, e tendo aí crianças, né? Mas aqui vai ficando esse vídeo, esta primeira parte, tá? E nos encontramos aí na próxima, quando vamos entrar nos anos 80. Até lá. Assim, inscreva-se, dê o joinha, o sininho, todo aquele nheco-nheco que você já conhece.